Agora sim, oficialmente valendo. Conforme o combinado, então, hoje nós vamos fazer uma revisão, né? Uma revisão comentada aí de progressões aritmética e geométrica. E para esta transmissão, eu separei aqui, elaborei, na verdade, né, uma lista nova de exercícios para que, mesmo quem já foi meu aluno aí em outras oportunidades, tá resolvendo aí exercícios novos, certo? Ficou em cima do laço, mas a ideia era que nós aproveitássemos esse tempo para resolver juntos, né? Algumas pessoas me chamaram no direct e no WhatsApp, pontualmente em algumas questões. Consegui responder todos, graças a Deus, antes do início dessa transmissão. E agora sigo corrigindo, comentando, aproveitando para dizer que não deixem eu prosseguir enquanto houver dúvidas, beleza? Se tiver alguma coisa aí que ficou um pouco indigesto, que não deu para entender bem, podem me interromper a qualquer momento aí para a gente retomar, né? Falar de novo um pouquinho do conceito, certo? Alguma consideração antes de eu iniciar aqui? Tudo bem? Tudo tranquilo? Dos que estão ao vivo, querem fazer alguma pergunta aí já para deixar engatilhado? Né? Então, belezura. Seguimos então. Questão número 1. Questão número 1. Deixa eu pegar minha marca-texto aqui, ó. Sabe-se que o segundo termo de uma progressão geométrica crescente, ó, progressão geométrica crescente é igual a 8 e que seu oitavo termo é 512. Então, nós temos o segundo termo. Nessa hora, Seloí, o que eu aconselho, tá? Até para ficar mais intuitivo e tu tentar encontrar o caminho mais prático, tá? Como ele está dando aqui, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo, sétimo termo, oitavo termo, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8, ele já está me dizendo que o meu segundo termo é igual a 8 e que o oitavo termo é igual a 512. Aí ele está pedindo a razão da progressão. Vale lembrar, né? Vale lembrar, a fins de consolidação do nosso raciocínio, que a progressão geométrica ela vai funcionar sempre através de multiplicação e divisão, né? Ou divisão. Ou tu multiplica para encontrar o próximo termo, ou tu divide. Nesse caso aqui, como ela é crescente, conforme o enunciado está dizendo, então o meu A2 é 8 e o meu A8 é 512, tudo leva a crer, né, conceitualmente falando, que eu tenho uma multiplicação entre os termos. Na pior das hipóteses, Luiz, o que tu poderia fazer? Não é o aconselhável, tá? Tu vai pegar aqui a razão, letra A, menos 4, e vai multiplicar por 8. Vai multiplicar de novo, vai multiplicar, vai multiplicar, vai multiplicar, até chegar no oitavo termo para ver se vai dar 512. Se não der, tu vai para a letra B. Obviamente que aqui vocês, né, vocês me assistem e estão me pagando, não necessariamente para ficar testando, embora nesse caso também desse. E por experiência própria, né, Aguirre, os alunos, eles têm uma tendência de testar, parece que é mais cômodo, né? Do ponto de vista intelectual é mais cômodo, embora dê mais trabalho. Quem é o A8? Me diz para mim, quem é o A8? Quem é o A8, Carlinhos? 512? Tá visto ali? Guedes, mas tu é tão idiota assim para uma quarta-feira, começo da noite, tu perguntar quem é o A8 só para eu responder 512?
Na verdade, o mais importante, tá? 512 é 512 nesta progressão. De fato, de forma ampla, de forma completa. Quem é o A8? Quem é o A8? O A8 é 512 nesta questão. Se tu tivesse me dizer de forma genérica, para que valesse para todas as progressões, quem é o A8? E aí que entra o entendimento, né? O A8, o A8 é igual o A1 vezes Q na 7. Lembra que a gente falou isso no final da última aula? O A8 é o A1 vezes Q na 7. Porque aqui tem um sinal de igual, ó, aqui. E aí aqui 8 de um lado, tem que ter o 8 do outro. Porém, neste caso, Seloi, eu não tenho o A1. Eu não tenho o A1. Eu tenho o A2. Então, neste caso, eu vou dizer, Carlinhos, que o A8 é igual o A2 vezes Q na 6. Por que isso, Guedes? Porque, neste caso, eu quero referenciar o A8 que eu já tenho o A2, eu tenho um sinal de igual aqui no meio. Se de um lado eu tenho 8, do outro também vou ter 8. Lembrando que a progressão geométrica, ela trabalha com multiplicações sucessivas, por isso que vira um expoente. Tá tudo bem até aqui? Porque essa parte, Celoi, essa parte, Carlinhos, dessa explicação que eu estou dando, é a que mais interessa, é ter essa visão na hora, para tu não precisar ficar testando a alternativa. Luiz, desenvolver esse raciocínio, olhar para a progressão, seja ela aritmética ou geométrica, e esse, ter isso muito claro, que tu tem que estar tratando o elemento não pelo número que ele é em si, mas de forma genérica para tu estabelecer o raciocínio. Guedes, onde é que tu quer chegar? Ó, eu queria chegar nisso aqui, ó. A8 igual a 2 vezes Q na 6. Porque agora sim, o A8 eu já tenho, 512. O A2 eu já tenho. O A2 eu já tenho que é 8, vezes Q na 6. Está multiplicando, Celoi. Passa para o outro lado dividindo. Ó, eu vou dizer que Q na 6 é igual a 512 dividido por 8. Ok? 512 dividido por 8. Então, eu vou ter aqui o Q na 6. Já estou roubando, obviamente, né? 512 dividido por 8 vai ser igual a 64. Q na 6 igual a 64. Eu sei que daqui a pouco a Celoí, que é mais intuitiva, né? A Celoí, que é mais intuitiva, ela vai estar já, ahn, ela já vai estar pensando. A Duda está chegando agora aí também e vai pensar assim: Guedes, começou no 8, o A2. O A8 é 512. O enunciado já está falando que é crescente. Então, a letra A, B e C eu já risco fora. Porque se ela é crescente, né? Eu vou ter que seguir, eu não vou poder vir oscilando, positivo e negativo, vou ter que vir direto crescente, ok? Então, testaria a letra D e a letra E. Nesse caso, certo? Essa correção comentada que eu estou propondo aqui para vocês hoje é justamente isso. Vamos conversar sobre as questões? Vamos tentar entender? Aí tu fica com o teu ponto de vista, que daqui a pouco é testar, e eu te passo o meu, que é calcular. Daqui a pouco, numa outra possibilidade, como aconteceu na aula passada, eu vou te dizer assim, ó, Duda, nesse caso, é melhor testar porque o cálculo vai ser muito grande. Eu lembro também que foi falado aqui, né? Agora eu já não me lembro se foi aqui, mas se não foi, vou falar de novo de uma forma mais direcionada, tá? A potência, quando passa de lado, Luiz, ela vira uma raiz, tá? Então, aqui eu teria Q igual a raiz sexta de 64. Toda vez, Luiz, toda vez que a minha raiz
não for raiz quadrada, que é nesse caso aqui o que eu tenho, uma raiz de índice 6, eu faço a decomposição do número, ok? A decomposição do número. Como assim, Guedes? Ó, 64 por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então, Seloí, quando eu digo que raiz sexta de 64, estou transformando 64 em, olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O 64, neste caso, é a mesma coisa que 2 elevado na 6. Propriedade da radiciação, ok? Sexta, sétima série do ensino fundamental. Toda vez que a potência é igual ao índice da raiz, eu posso cortar. E aí eu vou ter direto aqui, ó, que a minha razão é igual a 2. Minha razão é igual a 2. Isso seria fazer de um modo mais amplo, tá? Testando, ó, a A, a B e a C. A A e a B é negativa, a C é neutro, né? Como ele disse que é uma progressão crescente, eu já vou testar direto a letra D. Progressão geométrica, multiplicação, Seloí. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, 512. Tu chegaria na resposta aqui também, letra D, testando. Obviamente, Luiz, que nesse caso, a questão te deu as alternativas para tu testar. Em um outro cenário, ele poderia colocar letra A, é um número negativo múltiplo de 4. Letra B, é um número negativo múltiplo de 8. Letra C, é um número neutro. Letra B, letra D, é um múltiplo de 2. E aí tu não tem, de fato, especificamente, um número exato para testar. Por isso que acaba sendo perigoso. Estão comigo até aqui? Tudo certo? O silêncio é sim. A hora de perguntar é agora. Todas essas questões, todas elas, 2023, das mais diversas bancas, tá? A minha fonte de coleta de questões é no Que Concursos. Eu tenho assinatura premium ali para poder fazer as listas mais atuais possíveis. E por enquanto não teve, né, questões de PA e PG, de progressões aritmética e geométrica na Fundatec, na... Ó, a Duda chamou aqui mesmo. Aceitei ela já. Ela tá, aparece para mim como entrando. Vamos ver de novo aqui. Agora ela entrou. Agora ela está aqui. Quem aparece para mim aqui é a Aguirre, Carlos, Eloy, Luiz e a Duda. 6 pessoas comigo, né? Fechou então? Tudo certo? Dudinha, não sei se tu me ouve aí, mas a princípio aqui, na hora que alguém pede para entrar, eu já dou o aceite. Ele aparece uma mensagenzinha para mim aqui, eu já incluo na hora, tá? Sei Deve lá, ter. então, porque eu tava esperando um tempão. Que estranho, eu acho que é que assim, na hora que eu dei o aceite, ficou aparecendo ali entrando, entrando, entrando. Tu ficou ali algum tempo no entrando, entrando, entrando. Não sei se tem a ver com a E variação da internet. aqui pra mim nem apareceu que tu aceitou. Apareceu só agora quando eu entrei. Tá? Mas tá Não, bom, depois eu é, assisto essa primeira, né? Tá gravado. é até bom para vocês saberem aí que eu já configurei o Zoom para ele me dizer, né? Quando alguém entra. E aí depende de outros fatores aí também, mas de boa. Tá bem fácil, tá, Duda? Essa número um, mas eu fiz uma gracinha pro Diabo rir.
que era para ficar uma resolução mais completa, tá? Número 2. Observe as sequências de figuras formadas por losangos abaixo. Os termos dessa sequência formam a progressão aritmética crescente, ou seja, agora a diferença entre os termos vai ser uma soma, porque ele já disse que a PA é crescente. E obviamente aqui está aumentando, né? Primeiro termo, 2. Segundo termo, 8. E aí do 2 para o 8 aumentou 6. Do 8 para o terceiro termo vai ter que aumentar 6 também, então aqui tem que ser 14, tá? Alguém me chamou ali que não está ao vivo, logo depois que eu postei a lista. Guedes, o enunciado está dizendo que é uma progressão aritmética. Eu preciso contar no desenho para ver se realmente é. Ele vai querer me sacanear? Não, não pode, porque senão a gente anula a questão, ok? Se tu quiser, ou se tu contou por desencargo de consciência, não tem problema. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 2, 14. Então, aqui eu já tenho, né, que o meu primeiro termo, o meu A1, Carlinho, é 2. O meu A2 é 8. O meu A3 é 14. E ele já está me dando a razão, através do desenho, com a minha observação, que eu, né, internalizei já da aula de PA, que a razão é 6. Tudo bem? Ele pede o total de losangos presente no 11º termo dessa sequência. Questão relativamente simples. Aquela pessoa que nunca estudou PA e que caiu, né? Chegou lá no dia da prova, tinha uma questão dessa. Ele vai entender, né? Que daqui para cá aumentou 6, que daqui para cá aumentou 6, e que vai vir aumentando 6 até chegar no 11º termo. Aí ele baixa a cabeça e faz pelo modo Juquinha e também chega na resposta. É uma questão considerada fácil, porque até mesmo aquela pessoa que não estudou, através da sua visualização, ela consegue chegar no resultado, tá bom? Mas aqui nós estudamos. Assim como ele perguntou o 11º termo, ele poderia ter perguntado o 51º, o 100º, o 1000º. E aí, fazer no modo Juquinha acaba sendo temerário, né? Leva muito tempo se tu não desenvolver uma outra linha de raciocínio. Quem é o A11 na PA? Quem é o A11? Diz para mim. Diz para mim quem é o A11. Toda vez, Carlinhos, Duda, Aguirre, Celuí, Luiz, que nessa aula eu te perguntar quem é o A11, seja na PA ou na PG, eu não estou buscando que tu me diga quem é o número que está na posição 11º. Eu quero que tu construa, que tu treine, que a gente trabalhe esse desenvolvimento de raciocínio para tu chegar e me dizer quem é o A11 para qualquer progressão aritmética. Quem é o A11? É o A1 mais o A10 vezes o 6, que é a razão. Ó, então, melhorando o que a Celoí falou, tá? É o A1, isso aí, ó. Mais, não A10, tá, Celoí? 10. 10 vezes a razão. Mas é isso aí. Talvez tu pensou no 10 e acabou falando a 10. Ó. Aqui, de novo, sinal de igual. De um lado eu tenho 11, do outro lado eu preciso ter 11 também. 1 mais 10, 11. E aí eu substituo, né? Então, eu vou ter o A11, que é igual ao A1, que é 2, mais 10 vezes a razão, que é 6. Ok? Então, não esqueçam, pelo amor de Deus, que é primeiro a multiplicação. 10 vezes 6, 60, mais 2. Então, meu A11 aqui é 62. Letra C. Aí, o tarado do Aguirre. Daqui a pouco ele vai dizer assim, Baguettes, eu disse, né, no meu raciocínio que o A11 é igual o A3, porque eu tenho o A3, né? Eu tenho o A3.
o A3 mais 8 razões. Poderia ser também? Também poderia. Por quê? Sinal de igual. De um lado eu tenho 11. Se do outro lado eu tiver 11, também fechou. 8 mais 3, 11. Certo? E aí fazendo também, ó, a 11 igual. Todos os caminhos vão te levar à glória e salvação, Luiz. 8 vezes 6. Primeiro a multiplicação. Então aqui é 14. 8 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 42, 48. 48 mais 14, ou a 11 igual a 62. Então, comigo aqui, Dudinha, chegou correndo aí, número 2, resolução completa. Não vou fazer modo Juquinha aqui, porque não é o caso. Sim, tudo certo. Maravilha. Questão 3. Juliana comprou um celular por 4.560 dividido em 12 vezes sem juros. Por ser muito ansiosa, resolveu pagar as parcelas do aparelho da seguinte forma. Na primeira parcela, pagou 600, e as demais parcelas diminuindo o seu valor conforme uma progressão aritmética, PA, até a última parcela, que terá o valor de 160. Assim, o módulo da razão desta PA, que descreve o valor das parcelas pagas por Juliana, é... Bom, vamos fazer por etapa aqui para não sangrar muito, tá? Ele já me dá a primeira parcela, que é 600, que é o A1. Primeira parcela, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira, 12ª. E ele já está me dando também aqui, Luiz, que a última parcela é 160. Guedes, mas eu preciso fazer tudo isso que tu faz, esses desenhos, tudo? Não. Na verdade, eu estou fazendo para Jesus tocar o teu coração e tu enxergar todo o raciocínio que vai ser desenvolvido, ok? Muito bem. Observações que eu faço aqui para fins de treinamento, comentário e complementar o conhecimento de vocês. A primeira questão é 600. A primeira parcela é 600. A última é 160. Quer dizer que esse movimento da progressão aritmética aqui, ele é um movimento decrescente. Decrescente. Logo implica em que, Guedes? Que a minha razão, nesse caso aqui, vai ser o quê? Negativo. Porém, ele está perguntando o módulo da razão. Toda vez que a questão pedir o módulo, significa dizer que eu tenho que considerar o valor numérico sem o sinal, se ele é positivo ou negativo. E isso já fica um pouco evidente aqui, Seloí, nas alternativas, ó, porque nenhuma delas é negativo, ok? Nenhuma delas é negativo. Embora, na minha avaliação aqui, Duda, ó, eu já consigo enxergar que o valor está diminuindo. Se o valor vai diminuir, significa que eu tenho que vir subtraindo de uma posição para outra, ou seja, ao invés de soma, que ficaria crescente, eu subtraio. Porque a progressão aritmética, Luiz, ela se comporta com uma soma ou uma subtração, ok? Se eles fossem um pouco mais maldosos, eles teriam colocado aqui uma alternativa negativa, um valor negativo, para tentar sacanear. Tá, Guedes, o que que eu posso fazer aqui então? Né? Olha o que que eu vou fazer aqui com vocês. Meu primeiro caminho, né? Ele nunca vai ser o caminho do teste, a não ser que ele seja o mais favorável, o melhor. Mas para quem é teimoso, que eu sei que tem muita gente que é teimosa,
Poderia pegar a letra A, 30, e vem descontando 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, e vê se chega em 160. Se não desce, Eloy, pega o 40. Desconta 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 e vê se chega em 160. E assim tu vai até chegar na resposta. Porém, aqui são 12 prestações. Se fosse 24 já seria horrível. Se fosse 36 prestações, mais horrível ainda. 60 prestações, ferrou-se. Então eu tenho que trabalhar com a ideia, Carlinhos, do que nós estamos aprendendo. Firmar o cavalo, né? Programar o nosso cérebro para que a gente consiga desenvolver de forma mais rápida, certo? Nesse caso aqui, Duda, a fórmula mais rápida é seguir a progressão aritmética. Quem é o A12? Quem é o A12? Quem é o A12? A1 vezes 11 razões. A1 mais 11 vezes a razão, ok? E aí vem os comentários que é pertinente, principalmente quando tu estiver estudando sozinho aí no Vale das Sombras. Primeiro comentário, tá? Guedes, se começou no 600 e vai terminar no 160, não vai diminuir? Não deveria ser a 1 menos 11 razões? Essa avaliação eu não faço na composição da fórmula. A composição da fórmula, ela segue como a gente aprendeu na aula retrasada. Eu sempre vou trabalhar assim, tá? Por definição, conceito. E por que isso, Guedes? Porque aqui tem um sinal de igual. Se no sinal de igual eu tenho do lado esquerdo 12, do outro lado eu vou ter que ter 12 também. E se tu fizer 1 menos 11, 1 menos 11 não dá 12, dá 10. Então eu trabalho com essa configuração independente da progressão ser crescente ou decrescente. E aí eu vou lá, continuo minha linha de raciocínio, vamos ver o que vai acontecer. Meu A12 é 160, meu A1 é 600, mais 11 vezes a razão. O 600 está positivo, passa para cá negativo. 160 menos 600 igual a 11R. 160 menos 600 vai dar 440 negativo. 440 negativo, igual a 11R. 11R, já posso ir direto, né? A gente já está treinado a ponto de conseguir enxergar isso direto. Então, vou dizer que R é igual a menos 440 dividido por 11. Porque esse 11 que está aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. 440 dividido por 11 é 40. Menos em cima, mais embaixo, mais com menos dá menos. Então, aqui a minha razão é menos 40. Se eu vier aqui do Dinho, ó, menos 40, menos 40, menos 40, menos 40, menos 40, menos... até o A12, eu vou chegar em 160. Mas ele está pedindo aqui o módulo da razão. Ou seja, ele quer que eu considere o número sem o sinal. Sem o sinal. Sem me dar conta se ele é positivo ou negativo. Então, aqui, resposta letra B. Brasil. Estão comigo? Fala, Dudinho. Com uma dúvida. Sempre que falar módulo da razão, é independente do sinal? Sempre que falar módulo, tá? Independente se for módulo da razão, módulo do A1, módulo de... Quando te pedir o módulo em qualquer assunto matemático, ele está tratando do valor sem considerar o sinal, ok? Ok. B de Bolsonaro, diz o Agui. Isso aí. Brasil, número 4.
E a nossa relação vai se apimentando, vai, né? Vai ficando mais assim, mais assado. Numa progressão geométrica, multiplicação ou divisão de razão igual a 2, sabendo que o primeiro termo, o A1 é igual a 3 e a razão é 2, nessas condições, assinale a alternativa que apresenta o quinto termo de uma progressão aritmética. Ele quer saber o quinto termo de uma progressão aritmética cuja razão é igual a 3 e cujo primeiro termo é igual ao segundo termo da progressão geométrica. Tudo bem? O bagulho é louco, né? Ó, aqui ele está falando de PG, que ele está comparando com uma PA. Vamos de novo. Vamos de novo para não ficar tão bosta, tá? Numa progressão geométrica, ó, numa progressão geométrica de razão igual a 2, sabe-se que o primeiro termo é igual a 3. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta o quinto termo de uma progressão aritmética cuja razão é igual a 3 e cujo primeiro termo é igual ao segundo termo da PG. Eu já tenho o primeiro termo da PG e já tenho a razão. Eu já tenho o primeiro termo da PG e já tenho a razão. A razão é 2. Então, 3 vezes 2 dá 6. O primeiro termo da PA é igual ao segundo termo da progressão geométrica. Então, se o segundo termo da progressão geométrica é 6, então o primeiro termo da progressão aritmética também é 6. Tudo bem até aqui? Luiz, Eloy, essa é uma questão que agora o andamento dela é fácil, porque ele está querendo saber o quinto termo. Está querendo saber o quinto termo. Ok? E aí aqui poderia até meter um modo Juquinha, né? Se o primeiro termo é 6 e a razão é 3, então aqui é 9, aqui é 12, aqui é 15 e aqui é 18. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quinto termo é 18, que é o que ele está pedindo. Quinto termo de uma progressão aritmética, cuja razão é igual a 3. Estão comigo? O silêncio é sim. Vamos adiante, então. Agora eu quero que vocês pensem nessa número 5. Ok? Pensem nessa número 5. 4 minutinhos para ver o que desenrola aí. Quem tiver a resposta, coloca no chat, por favor. Valendo!
Muito bem. Mais alguém aí com um palpite ou não? Estamos de boa na Lagoa? Perdemos um guerreiro ao longo do caminho, acho que foi o Luiz. E aí, minha gente? A Celoí compartilhou aí uma resposta. Existe uma pegadinha aqui, ou Celoí, ou não? Estamos de boa na Lagoa? Adiante, então. Muito bem. Meu gato resolveu comer aqui os fios. O Oliver. Vamos lá. Há um construtor civil trabalhando em um projeto que envolve a construção de vários apartamentos idênticos em um edifício. Ele sabe que o primeiro apartamento do edifício teve um custo de instalação de janelas de R$ 2.000. Além disso, ele percebeu que o custo de instalação das janelas aumentava progressivamente em R$ 7.000 para cada novo apartamento. Devido a algumas especificações técnicas, qual será o custo de instalação de janelas para o quarto apartamento? Questão simples, mais interpretativa, né? Desculpe, porque ele já disse que o primeiro foi 2.000, ok? E ele vai seguir ali um aumento, né? De R$ 7.000. E ele fala também que é um aumento progressivo. Sim, isso eu já tinha lido. Para cada novo apartamento. Então, deste modo, como ele está pedindo, Aguirre, o quarto apartamento, não tem por que eu perder tempo, ok? Posso fazer 2.000 mais 7.000, que vai dar 9.000. E aqui os 9.000 mais 7.000, que vai dar 16.000. E os 16.000 mais 7.000, que vai dar 23.000. Esse aqui é o A4, que é o quarto apartamento, letra B. Brasil. Barbada? Antes de encerrar nossa transmissão hoje, eu quero puxar uma da lista passada, né? Que eu não sei se vocês tentaram fazer ou não. É uma que envolve as frações, se eu não me engano, é a lista número, é o exercício número, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, tenho aqui, questão 4 da lista 13. Então, antes de encerrar essa transmissão, eu quero resolver essa aí com vocês, tá? Então, número 5, letra B. Número 6. A número 6 é muito próxima da número 1. Ó, o Aguirre está vivo, beleza. A número 6 é muito próximo dessa número 1, tá? Então, eu quero que vocês deem uma pensadinha na número 6 agora e coloquem a resposta no chat ali, valendo 4 minutinhos, então. Dudinha, é isso aí, valendo.
Ó, temos uma resposta, Celoí. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Esse desenho eu faço para fins de facilitação para quem está indo um pouco mais em dúvida, tá? Vou marcar aqui então para não ter problema também. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8. Ele está dizendo que o quinto termo é 24. Quinto termo é 24. E o oitavo é 3. Ele está pedindo o valor do terceiro termo. Quem é o A8 na progressão geométrica? Quem é o A8 na progressão geométrica? Alguém se arrisca em dar o seu testemunho, hein? Quem é o A8? O A8 na progressão geométrica vai ser o A5 vezes Q elevado na 3. O A8 eu tenho, que é 3. O A5 eu tenho, que é 24. Eu tenho um sinal de igual aqui. O lado esquerdo é 8. E o lado direito, a soma tem que dar 8 também. 5 mais 3 dá 8. Seguindo toda a linha de raciocínio que a gente vem trabalhando ao longo das últimas 2 aulas, mais essa agora aqui, a terceira. Então, vou substituir. O A8 é 3, o A5 é 24, vezes Q na 3. O 24 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, Aguirre, Q na 3 igual a 3 dividido por 24. Certo? Vem acompanhando comigo aí o que está acontecendo, tá? Vem acompanhando aí o que está acontecendo comigo. A potenciação, quando passa para o outro lado, vira uma raiz, certo? Então, aqui, Q vai ser igual a raiz cúbica de 3 dividido pela raiz cúbica de 24, certo? E aí, a raiz cúbica de 3, ela é uma raiz que, a princípio, ela é não exata, porque o 3 também é um número primo, se tu precisar fazer a decomposição. E aqui, nesse caso, a gente começa a entrar na parte do cálculo, né? Dos números irracionais, a não ser que a gente use alguma traquinagem. Então, é nesse caso, e é por esse motivo, né, Celoí, Duda, Aguirre, que eu coloco essas questões onde muitas vezes eu não vou conseguir seguir o caminho que o cálculo seja melhor, ou o cálculo seja o mais viável. O que é melhor eu fazer aqui? Me digam, o que é melhor eu fazer aqui? Celoí, tu que compartilhou aí a tua resposta no chat, o que tu pensou aí para chegar nesse resultado? Ah, eu não fiz dessa forma, Guedes, mas, Eu tipo, sei que não, é mas que eu ele... penso, Uhum. é que do outro jeito foi tão fácil, entendeu? É poucos. Aí eu consigo ver fácil. Tá certa a minha resposta, eu acho, né? Ó, deixou até para vocês ficarem tranquilos, tá? Para a gente também não ficar seguindo aqui uma linha de cenas de horror, né? Ou coisa assim. Todo o desenvolvimento de conteúdo que eu faço aqui com vocês, muitas vezes pode ser que tu
porque as progressões, elas são muito intuitivas, tá? As progressões são muito intuitivas. Então, pode ser que em algum momento tu sinta que vai ser melhor tu, sei lá, testar, tu usar o conhecimento que tu adquiriu, com a vivência da vida, com a tua percepção. Então, é justamente sobre isso que eu estou querendo tratar com vocês aqui, tá? Sem milindre, tá, gente? Bem de boa mesmo, bem, olho no olho, apesar de estar sendo ao vivo, tá? Talvez a Celoí ela tenha pensado o seguinte, ó, só que ela não expressou. Vamos ver se eu te ajudo, tá, Celoí? Aqui é uma progressão geométrica, porque o enunciado está falando. Se o meu A5 é 24 e o meu A8, né, é 3, que é o que ele está dizendo, ela vai vir decrescente, ok? Para vir decrescente, significa que precisa ocorrer divisões aqui. Se eu estou no quinto elemento 24 aqui e quero chegar no oitavo, que é 3, eu vou ter que vir dividindo, certo? Ou multiplicando por uma fração, tanto faz. Então vamos pensar o seguinte, ó. Se eu disser que a minha razão é 1, se eu disser que a minha razão é 1, eu vou fazer 24 dividido por 1, que é 24. Não vai me adiantar muito. A razão 1 na PG ela é constante, tá, Celoí? Então, o primeiro ímpeto que a gente tem na progressão geométrica é sempre pensar numa razão diferente de 1. Nesse caso aqui seria 2. 24 dividido por 2, quanto que dá? Dá 12. 12 dividido por 2, quanto que dá? Dá 6. 6 dividido por 2, quanto que dá? Dá 3. Opa, opa, já enxerguei aqui que eu tenho uma razão, né? 2. Se quando eu vou para a direita eu tenho que dividir, Duda, quando eu venho para a esquerda eu tenho que multiplicar. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 2, 96. Ok? Essa seria uma possibilidade, chegaria na resposta letra D, que foi o que a Celoí fez. Tá bem? Guedes, tá? Tu começou a fazer ali, eu comecei a me emocionar, né? Eu comecei a me emocionar e estava praticamente entendendo, mas daí tu parou, né? Por que que eu parei? E agora eu vou continuar, né? E aí, para vocês terem de novo esses dois espectros, ó, porque muitas vezes usar todo o conhecimento que tu adquire de uma forma direta acaba sendo meio nocivo. E ó, o que eu vou fazer aqui então, ó. Eu vou continuar aqui com a raiz cúbica, o 13 e o 24, Duda. Eu vou simplificar por 3 em cima e embaixo. 3 dividido por 3 dá 1. 24 dividido por 3 dá 8. E agora sim, ó, eu vou fazer a raiz cúbica de 1 dividido pela raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 1 é 1, e a raiz cúbica de 8, usando o critério que eu falei antes, ó, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 na 3. Radiciação de novo. E aí o 3 com o 3 corta, fica 1 meio. E olha que loucura, Guedes. Guedes do céu, olha que loucura. Vou apagar isso que eu acabei de fazer, tá? Vou apagar isso que eu acabei de fazer, que está correto, porque foi feito numa outra perspectiva. Agora que eu vou fazer, ó, razão 1 meio. Razão 1 meio. 1 sobre 2. Aqui ainda, ó, eu posso fazer sobre uma outra perspectiva 24 vezes 1 meio. Se eu fizer, olha que loucura, ó, 24 vezes 1 meio é 24 sobre 2, que é 12. Quando eu multiplico alguma coisa por 1 meio, é a mesma coisa que eu dividir por 2. Então, aqui dá 12. 12 vezes 1 meio. 12 vezes 1 meio. De novo, ó, 12
vezes 1/2. 12 vezes 1, 12, dividido por 2, dá 6. Tá vendo que todos os caminhos vão te levar à glória e à salvação? 1/2. E, obviamente, que se por um lado eu vou multiplicando, agora por outro eu vou ter que vir dividindo. Dividido por 1/2. E é aqui só para fechar, tá? Para não ficar tão cansativo. 24 dividido por 1/2 aqui. Divisão de fração. Mantenho a primeira fração, inverto a segunda e multiplico. 24 vezes 2, 48. Uma vez 1, então para cá eu vou vir dobrando. 48 e aqui 96. E aí, Duda, tu que meteu um meu Deus agora no chat, é sobre isso, tá? Fazer neste caso, pelo ponto de vista teórico, foi bem pior. Por que que foi bem pior? Porque envolveu outros conhecimentos matemáticos mais básicos, e aí para quem está um pouco adormecido acaba ficando mais difícil. Seloí, foi basicamente aquela primeira opção que tu fez, tudo certo? Foi daquele jeito. Eu não soube falar mesmo. Eu acho tão fácil desse jeito. O problema é que quando é muito termo, dá problema. Isso, exato. Ó. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Que é o que a Seloí está dizendo agora aí. Carlinhos, a gente tem que ter muito essa consciência, ok? Por mais que seja um pouco mais dolorido tu entender todo o processo que eu fiz por último agora, para chegar no resultado calculando, né? É importante saber, porque quando for mais termos, aqui tinha 8. Quando for mais termos, pode ser que fique um pouco mais difícil. Embora, né, Solange? Inclusive, eu falei na nossa última gravação, não existe uma tendência de fazer perguntas com muitos elementos numa progressão geométrica. Geralmente ele pergunta pouco. Mas o seguro morreu de velho, né? Vamos seguir, na medida do possível, fazendo das duas formas. Aí o Aguirre diz que essa matéria é mais difícil que tá. Na verdade, a PG, ela é um pouco mais chata do que a PA, porque a PG, para tu chegar na resolução, muitas vezes envolve potenciação, radiciação, né? Saber trabalhar com potência, saber trabalhar com raiz, e é uma coisa que a gente mal vê, né? Principalmente no mundo dos concursos, acaba ficando mais chato. Mas depois que tu vence isso, é muito de boa, muito tranquilo. Questão 7. 5 minutinhos para vocês tentarem fazer a 7 aí. Enquanto isso, eu vou pegar uma aguinha ali. 5 minutinhos, então, valendo agora. Alguém falou no chat, só um pouquinho. PA estava tudo bem. Aí veio a PG. Isso. A PG, ela tem essa característica, tá, gente? Que é o que a Guirre fala. Ela derruba mesmo porque ela vai te exigir, numa questão mais teórica, o conhecimento de potenciação e radiciação. Quem está de boa na Lagoa e quiser dar uma olhada nesses conteúdos, nunca é demais, né? Nunca é demais. Fica o convite, então. Belezura? Questão 7, 5 minutinhos valendo.
Mais alguém fora o Carlinho? Ó, brilhou uma nova mensagem. Seloi não conseguiu. Tá. Vamos lá então. Vamos por partes, como diria o Jack Stripador. Ah, a Duda quer mais um minuto. Tá, mais um minuto então. Mais uma pensadinha. Muito bem. Vamos lá então. As questões que envolvem um texto maior são aquelas que também tu deve te preocupar, tá? O campeonato de vôlei de determinada cidade é realizado ao longo de 5 finais de semana. No primeiro final de semana ocorre a fase de grupos e nos finais de semana seguintes são disputados sequencialmente as oitavas de final, as quartas de final, a semifinal e a final. Totalizando, então, né, ó, a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Nos 3 primeiros finais de semana da competição, foram vendidos 77, 231 e 693 ingressos. Considerando que o número de ingressos vendidos em cada um dos finais de semana do campeonato formam uma sequência com progressão geométrica, pode-se afirmar que a quantidade total de ingressos vendidos no campeonato, a quantidade total de ingressos vendidos no campeonato, eu sei que agora quem disse letra A, Jesus tocou o seu coração, né? E está dizendo, irmão, foi muito bonito da tua parte o que tu fez até agora, mas tu não respondeu o que eu te pedi. Ele queria saber a quantidade total de ingressos vendidos no campeonato. Do 77 para o 231 é vezes 3. Como é que eu sei isso, Guedes? Porque 231 dividido por 77 dá 3. Deus está vendo a nossa luta e o nosso sacrifício. Então, daqui para cá foi vezes 3 também, ó, né? 231 vezes 3. E agora aqui para cá vai ser vezes 3 também. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, vai 2. 6 vezes 3, 18, com mais 2 dá 20. E aqui vai ser vezes 3 de novo. 9 vezes 3, 27, vai 2. 7 vezes 3, 21, com mais 2 dá 23, vai 2. 3 vezes 0, 0 mais 2 dá 2. E 3 vezes 2, 6. 6.237. 6.237. Então, agora, eu preciso somar quantos ingressos foram vendidos no campeonato.
6.237 mais 2.079 mais 693 mais 231 mais 77. Que ódio! Que ódio tu perder uma questão dessa sabendo fazer, errando na interpretação. Isso é o ódio maior. Tu tá aqui, né? Vocês estão aqui nessa noite abençoada de quarta-feira, justamente para desenvolver competências e habilidades, e não só conhecimento. Conhecimento para fazer vocês tinham, quem marcou a letra A. Falta desenvolver, em alguns casos, atenção, paciência, nervosismo, interpretação de texto, e não se punam. Que bom que vocês estão aqui agora vivendo isso, né? Porque chegar lá na prova, fazer uma questão dessa, tudo certo, e marcar errado porque a alternativa está pedindo uma coisa que tu não calculou, aí é sacanagem, né? 7 mais 3 dá 10, 11, 20, 27. 27 vai 2. 5, 12, 21, 24, 31. Vai 3. 3 mais 2 dá 5, 11, 13. Vai 1. 6 mais 1, 7 mais 2 dá 9. Então a resposta é a letra D. Entre 9.000 e 10.000. Letra delta. Porque ele queria saber o total. E a letra A letra A de braços abertos te esperando. Vem cá, irmão. Vem comigo, né? É uma coisa que eu sempre digo, mas que acaba caindo no esquecimento, né? Toda vez que tu terminar de fazer o cálculo, tu volta e lê a pergunta. Eu sei que muitas vezes, quando tu está estudando, tu fica pensando assim, cara, eu não sei nem se eu vou saber calcular. E aí tu já vai com aquela coisa, meu Deus, vamos ver o meu cálculo, o que que vai dar. Daí o teu cálculo, pum, achou, tu fez, aí tu, bah, glória a Deus, consegui fazer o cálculo. E aí tem que não ler a pergunta de novo, acaba marcando errado. Então fechou a 7, letra delta. Boa, né? Boa, essa aqui foi boa. Boa, 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 boa. 8. A 8 eu vou fazer com vocês. Os termos da sequência 200, 280 e X representam a quantidade de clientes que almoçou no restaurante Gosto Bom nos 3 primeiros dias de setembro. Se esses termos, na ordem dada, representam uma progressão geométrica, o total de clientes atendido pelo restaurante nesses 3 dias foi de... Aqui ele explicita, né, Celoí? Duda, aqui ele mija no poste, ó. Ele quer saber o total de clientes atendidos. Muito bem. Vamos lá, então. No primeiro dia foi 200, no segundo dia foi 280 e o terceiro dia ele não te dá. Ele já diz que é uma PG. PG é multiplicação. Tu tem que saber, então, por quanto que tem que multiplicar o 200 para chegar no 180. Como agora aqui não está tão visível, tu divide, né? Para calcular a razão. Tu divide o sucessor pelo antecessor. Ou seja, 280 dividido por 200. Corta, corta. 14 sobre 10. 14 sobre 10, depois sempre cortei os zeros e dividi por 2, tá? 14 sobre 10 é 1,4. Então, daqui para cá foi multiplicado por 1,4. Como é uma PG, é constante isso, né? Então, daqui para cá tem que ser também 1,4. 280 vezes 1,4. 4 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32, vai 3. 4 vezes 2, 8, mais 3 dá 11. Mais embaixo da casa da unidade. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. 0, 2, 9, 3. Uma casa após a vírgula aqui embaixo
nenhuma casa após a vírgula no número de cima. Então, a minha resposta vai ter uma casa após a vírgula. Vai estar aqui minha vírgula. Então, o total de clientes que almoçou no terceiro dia foi 392. E o legal é que aqui, nesse contexto, né, Gui, tu já espera que seja um número inteiro, né? Porque está tratando de pessoas. Não pode ter sido 392,8 clientes. Então, aqui, obviamente, que ia ter que dar inteiro. Então, agora é só somar. 392 mais 280 mais 200. Coloquei o traço no lugar errado. É aqui. Dá 2. Dá 7, vai 1. 4, 6, 8. 872, letra Equador. Belezura? Essa aqui foi mais, né? Crânio da RAM. Essa aqui foi mais legalize, né? Foi mais de boaça. Número 8, letra E. Qualquer dúvida, mandem no chat aí quem está assistindo ao vivo e a cores. Muito bem. 9. Vou deixar 9, desculpe, para vocês fazerem aí também. Vou deixar 9 a 10, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho o zoom. Melhor fazer diferente aqui. Vou deixar 10 minutos para vocês fazerem a 9 e a 10, tá? Que é para a gente conseguir resolver a 4 lá da lista passada. Valendo então. Cuidado, tá? Cuidado, cuidado. Valendo.
Muito bem. Muito bem. 10 minutos, então, para duas questões, 5 minutos para cada. Começar com a questão número 9. A quantidade mensal de novos clientes de um determinado clube aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, o clube teve 300 novos clientes. Em fevereiro, 380. Em março, 460. Esse padrão de crescimento de novos clientes manteve-se nos meses subsequentes. A quantidade total de novos clientes até o mês de agosto desse clube foi de... Então, aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho... Faltou espaço. Julho e agosto. Então, ele quer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele quer o A8. Ou melhor, eu preciso chegar no A8, né? Deus está vendo, Celoí. A8 é igual a 1 mais 7 razões. Por que mais, Guedes? Porque aqui a razão é 80. Ele está crescendo de 80 em 80, PA. O A8 vai ser igual a 1, que é 300, mais 7 vezes 80. A8 vai ser igual a 300, mais 7 vezes 80. 7 vezes 8, 56, né? 560. A8 igual a 860, desculpe. 860. Quem é que está de braços abertos te esperando? A letra A. Mas a pergunta que ele está fazendo é: a quantidade total de novos clientes até o mês de agosto. E não no mês de agosto. É até o mês de agosto. Aí aqui eu preciso somar, então, os 8 meses. Somando os 8 meses, poderia fazer modo Juquinha, 1 por 1. Mas vou fazer a fórmula da soma, que é o primeiro termo mais o oitavo termo, vezes o total de termos dividido por 2. Primeiro termo, 300, mais o último termo, que eu acabei de encontrar, que é 860. 8 vezes 2, desculpa, 8 dividido por 2 dá 4. Simplificando aqui, ó. A soma dos 8 termos, então, vai ser 1.160 vezes 4. 1.160 vezes 4, a soma dos 8 termos, 4.640. A soma dos 8 termos, 4.640, letra D. Guedes, eu poderia ter somado 1 por 1? Poderia, né? Que eram números mais tranquilos. 300 mais 380, 680, 1.080, 1.140, e assim tu vem vindo até chegar nos 4.000. O que importa aqui era tu ter tomado cuidado para não cair de novo na mesma pegadinha, né? Que foi imposto em outra questão. Na letra A é uma parte da conta. Precisa ser feita para chegar até o final depois. Tudo bem? Tudo belezura até aqui? Essa foi a 9. Depois a 10. Ela é mais intuitiva, né? Ela é mais rápida um pouco, mas tem que tomar cuidado. Já vou apagando, porque a princípio aqui, quem errou sabe onde errou e quem acertou comemorou por não ter caído na pegadinha novamente. Vamos ver ali então. O número de itens produzidos por uma indústria cresceu de acordo com uma progressão aritmética, uma PA.
no segundo semestre de 2021. Sabe-se que em julho foram produzidas 500 unidades. Ó, em julho, 500 unidades. E no mês seguinte, a produção dobrou. Julho, agosto, a produção dobrou, então foi 1.000. Dessa forma, o número de itens produzidos no mês de dezembro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O número de itens produzidos, Carlinhos, no mês de dezembro. No mês de dezembro. Exatamente no mês. Se ele está dizendo que é uma progressão aritmética e que produziu 500 e no mês seguinte dobrou, quer dizer que a razão aqui é 500. Então, daqui para cá, mais 500 dá 1.500, mais 500 que dá 2.000, mais 500 que dá 2.500 e mais 500 que dá 3.000. Resposta à letra B. Diretaço essa questão dessa. Pelo que eu vi no chat ali, todo mundo que respondeu acertou. De Boaça, Dudinha, Celoí. Isso aí. Ninguém mais respondeu. Por enquanto. Fechou, então, a 10. Maravilha até aqui? Tudo certo, gente? Satisfatório, por enquanto, esse desempenho aqui nessas questões de 2023. Tudo que ocorreu em 2023. Selecionei algumas questões aqui para a gente brincar um pouquinho. E, obviamente, já deixei um tempinho programado para a gente fazer a questão número 4 da lista 13, lista passada, ok? Que é o que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Provavelmente vocês já estão vendo. Fundatec aqui, ó. Alguém tentou fazer essa questão? Ninguém tentou? Não deu tempo? Não conseguiu? Essa tá sempre em branco na minha folhinha. Essa aqui eu já pensei ela, já foi usada em outras, né? Ela assusta, né? Então vamos fazer uma coisa aqui, ó. Celoí, vamos resolver nossa vida, ó. Esse aqui é o A1, tá? Vou fazer por etapa. Quem é o A1? O A1 é 1 mais 1 meio. 1 mais 1 meio é 1 mais 0,5, ok? 1 mais 0,5, que eu posso fazer de cabeça nesse caso, que é 1,5, né? Ou eu posso trazer de uma forma mais conveniente para o restante da questão. Eu posso dizer que esse 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2, porque 3 sobre 2 e 1,5 é a mesma coisa, ok? Então, ó, eu vou dizer aqui, então, que o meu A1 é igual a 1,5. Tá feito o A1. Qualquer dúvida me interrompam, tá? Pelo amor de Deus. Agora eu vou para o A2, ó. Agora eu vou fazer o A2, tá? Só que se eu pegar o A2, ele é a composição, ó, do que eu já fiz do A1, que eu estou pintando agora aqui, ó. 1 mais 1 meio. E eu vou ter que resolver esse outro parênteses aqui, ó. 1 mais 1 terço. Então, vou fazer colorido aqui, ó. Quem é o A2? O A2 é essa primeira parte aqui do A1, ó, que é 3 sobre 2, que é 1,5, que eu já coloquei ali em cima, vezes 1 mais 1 terço. Agora eu vou fazer 1 mais 1 terço aqui, tá? 1 mais 1 terço, ó. Que é para chegar no resultado do A2. 3 sobre 2 vezes 1 mais 1 terço. MMC de 3 e 1 é 3. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 1, 1. Então, vou chegar aqui que o A2 é igual a 3 meios vezes
vezes 4/3. Multiplicação de fração. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Embora eu pudesse cortar aqui, ó, o 3 com o 3, tá? Posso cortar o 3 com o 3. Mas estou fazendo a multiplicação para ficar completinho. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 3, 6. 12 dividido por 6 dá 2. Então, eu posso dizer que o meu A2... Posso dizer que o meu A1 é 1,5 e posso dizer que o meu A2 é 2. Está calculado ali. Tudo bem até aqui, sim ou não? Estamos de boa? Agora eu vou fazer mais um. Por que fazer mais um? Porque daí eu já consigo confirmar qual é o comportamento que existe na minha sequência. Então, agora o que o Guedes vai fazer? O Guedes vai fazer o A3, ó. O Guedes vai fazer o A3. Parecia muito impossível essa questão. Ela é chata, né? Mas quando eu vou fazer o A3, Aguirre, ó, isso aqui é o A3, tá? Essa parte aqui eu já tenho, ó. Essa parte aqui eu já tenho, que é a mesma do A2, tá vendo? Então eu já tenho isso aqui, que eu já sei que é 2. Falta só eu fazer o 1 mais 1/4, que eu vou fazer separadinho aqui, ó. O A3. Quem é o A3? É essa parte aqui que eu já fiz, ó, que é 2, que já está calculado aqui que é 2, vezes 1 mais 1/4. Então, meu A3 é igual a 2 vezes MMC de 4 e 1 é 4. 4 por 1 dá 4, vezes 1 dá 4. 4 por 4 dá 1. 1 vezes 1. Então, meu A3 é igual a 2 vezes 4 mais 1 dá 5 sobre 4. Multiplicação de fração. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Poderia simplificar o 2 e o 4 aqui. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 1, 4. Então, meu A3 vai ser igual a 10 dividido por 4. R$ 10 dividido por 4 dá 2,50. 2,5. Então, meu A3 é 2,5. Nessa hora, Celoí, depois de passar por esse perrengue, meu coraçãozinho que estava fibrilando, agora ele começa a ficar feliz. Por que que ele começa a ficar feliz? Porque eu já consigo enxergar o que está acontecendo na minha sequência. A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10, que é o que ele quer, ó. Ele quer o A10. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Então, meu A10 é 6, letra E. O que parecia impossível e assustador acabou se resolvendo de uma forma não tão dolorida. Geralmente as pessoas se assustam por quê? Por causa das frações que estão ali, né? Tem gente que tem medo de fazer fração ainda. E a gente tem que vencer isso, né? A gente tem que vencer esse medo de fazer operações com frações, números com vírgula, tem que estar muito na nossa massa, né? Como eu costumo brincar, tem que sair na urina, que é para a gente conseguir ganhar as questões que a maioria das pessoas não vão fazer. Tudo bem nessa 4? Tudo certo? Carlitos, Celoí, conseguiu completar tuas folhinhas? Agora tu pode refazer, tu tem umas 10 folhinhas com essa questão. Sim, sim, tudo certo. Maravilha. Acho que o principal dela, né, além do fato de estar gravado aqui, para vocês poderem assistir depois, ó, era vocês irem enxergando que
o trabalho desenvolvido no A1 iria servir para calcular o A2 e ele está presente no A3 também, ó. A diferença é que depois que tu calculou o A1, tu tem que compor aqui para fazer o A2, ó. Mas depois ele aparece no A3 também. Então é um cálculo que tu, depois de fazer, tu vai reaproveitando ele depois. Fica chato porque tem que ter atenção, mas o cálculo em si não é tão horrível. Maravilha, minha gente? Terminamos um pouquinho antes hoje, temos alguns minutos aí, quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser que eu esclareça algum outro ponto aí que tenha ficado em aberto, tudo com vocês. Quem está ao vivo aqui ainda sobrevivendo é o Aguirre, a Celoí, o Carlos e a Duda. Perdemos o Luiz ao meio do caminho, mas certamente ele assiste a gravação depois, que ele sempre me chama durante a semana. No questions, tudo certo? Então agora vocês têm a missão de colocar a lista 12, a lista 13, né, em ordem, porque a gente não chegou a refazer toda a lista, não chegou a fazer toda a 13, fizemos só algumas, quase todas, mas ficou algumas para trás. E refazer a lista extra, né, 3, para dar uma firmada. Belezura, minha gente? Tudo certo? Se não tem dúvidas, então vamos encerrando nossa transmissão por agora. Fico à disposição de vocês no chat ali, no grupo do WhatsApp. E, se Deus quiser, em nome de Jesus, nos encontramos na quarta-feira que vem. Vocês estão muito quietos hoje, às vezes eu acho que a minha internet caiu, mas se não há dúvidas, então é isso. Ninguém vai falar nada mesmo, então beleza. Em nome do Pai. Tá se Valeu então, sentindo gente. sozinho? Aham. Então tá, gente. Obrigado por hoje. Até quarta que vem. Nos falamos pelo Zap Zap ali. Brigadão. Até mais. Valeu. Até quarta. Estudem. Valeu, valeu. Fui.